Nós leremos apenas 2 versículos na carta aos Gálatas, no capítulo 6, os versos 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. São apenas 2 versos, irmãos, vamos relê-los e assim, com a graça de Deus, procurar memorizá-los na medida do possível. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, uma das declarações bíblicas mais impressionantes se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo que todos nós conhecemos, o verso 9, onde lemos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E eu digo que esta é uma das declarações mais impressionantes da Bíblia, porque ela lança profunda luz acerca da nossa própria natureza humana decaída. Ela não nos deixa nos enganar acerca da nossa própria condição e de quão terrível de fato é a nossa natureza, o quão enganoso é de fato o nosso coração. Tão enganoso, meus irmãos e irmãs, é o nosso coração, que nós acalentamos a ideia fútil e vã que podemos ludibriar, enganar o Criador dos céus e da terra. Que podemos viver esta vida de maneira falsa, de maneira hipócrita, e ainda assim experimentarmos as bênçãos, a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, como se nada demais nós estivéssemos fazendo. Os irmãos têm acompanhado essa exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Estamos já no final da carta, onde é costume do apóstolo Paulo nos apresentar admoestações e exortações curtas, breves, acerca de assuntos variados. É como se ele não quisesse concluir as suas cartas, deixando qualquer necessidade da igreja de fora, sem que abordasse, inspirado e orientado pelo Espírito Santo de Deus, os vários assuntos, os vários temas necessários para a nossa vida de conformidade, para que possamos viver de conformidade com a vontade do Senhor. Se os irmãos apenas folhearem o último capítulo da carta aos Filipenses, da carta aos Colossenses, das cartas aos Coríntios, os irmãos encontrarão coisa semelhante.
E esses versículos que eu acabei de ler com os irmãos, os versos 7 e 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Trata-se de uma admoestação, de uma advertência muito séria, que o apóstolo Paulo apresenta não a incrédulos, embora essa admoestação também se aplique a incrédulos, mas a membros da Igreja de Cristo. É a eles que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Nós não sabemos dizer ao certo se esses dois versículos estão ligados diretamente ao versículo anterior, como entende Calvino, Lutero e outros intérpretes do Novo Testamento, como se aqui a advertência de não nos enganarmos dissesse respeito a esse encorajamento no versículo 6, de fazer com que aqueles que são participantes, instruídos na palavra, façam participantes de todas as coisas boas aquele que o instrui. Assim, vários intérpretes entendem que esse versículo 7 seria uma admoestação no sentido de dizer mais ou menos assim: cuidado, não pensem que aqui vocês que estão negligenciando a palavra, ao negligenciarem a manutenção, o sustento daqueles que ministram a palavra, irão enganar a Deus. Outros intérpretes, entretanto, e eu sou inclinado a entender que eles estão corretos, não limitam esses versículos apenas como se fosse uma admoestação relacionada ao versículo 6, mas como uma admoestação relacionada a todo o contexto, a esses dois últimos capítulos, com uma série de aplicações práticas, capítulos 5 e 6, e quem sabe até uma exortação baseada em tudo aquilo que o apóstolo Paulo vem tratando nessa carta aos Gálatas. Eu não gostaria de limitar esses versos apenas ao versículo 6, ao assunto que estivemos considerando aqui no domingo passado. Me parece que ele se aplica também, de modo geral, à carta como um todo. E nesse sentido, é como se o apóstolo Paulo estivesse admoestando a igreja a não se enganar, tanto no que diz respeito ao erro legalista dos judaizantes, que encerrava implicações seríssimas para a vida da igreja, como os libertinos, no outro extremo, também não deveriam se enganar, pensando que poderiam viver na prática das obras da carne, como a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices e as glutonarias. E não experimentarem o fruto corrompido, podre, produzido pelas obras da carne. Me parece, portanto, meus irmãos, que essa admoestação do apóstolo Paulo, nos versos 7 e 8, aplica à igreja de Corinto, em termos de das igrejas da Galácia, em termos de advertência, tudo aquilo
que o apóstolo Paulo esteve considerando, e em especial o que ele esteve tratando nos versículos anteriores do capítulo 6 e na parte final do capítulo 5, quando ele trata exatamente das obras da carne e dos frutos do Espírito. Eu quero convidar os irmãos a manterem a Bíblia aberta e observarem em consideração o seguinte tema: semeando e colhendo, porque é exatamente o que o apóstolo Paulo fala aqui, ou ainda o assunto, esses 2 versículos, sobre o tema as 2 lavouras, porque na realidade o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo nos apresentando as 2 únicas possíveis lavouras contrastantes aonde o crente pode semear. E evidentemente colherá frutos diferentes dependendo de qual for a lavoura que ele semeie. E em primeiro lugar eu quero chamar a atenção dos irmãos para a admoestação propriamente falando, encontrada aqui no início do versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Essa, em síntese, é a admoestação do apóstolo Paulo. Não vos enganeis. Ou, seguindo uma tradução mais precisa do texto no original, nós poderíamos dizer assim: parai de serdes enganados. Aqui nós temos uma construção na língua original que dá a ideia de interrupção de uma ação que já vinha acontecendo. O apóstolo Paulo, portanto, não está admoestando a igreja que vinha andando bem a não incorrer nesse engano de zombar de Deus, como se fosse possível zombar de Deus, mas ele está admoestando a igreja a parar de fazer uma coisa que eles já estavam fazendo. Isso não é de estranhar quando nós consideramos que essa é a carta mais dura que o apóstolo Paulo escreveu. O problema doutrinário em que incorria a igreja da Galácia era um problema seríssimo. Eles estavam trocando a graça de Deus em Cristo por obras da lei. Eles estavam abandonando a salvação exclusivamente pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, e trocando essa salvação exclusivamente pela graça, pela observância das leis de Moisés, próprias para o Antigo Testamento, para a Antiga Dispensação, mas, como eu tenho dito tantas vezes, totalmente impróprias para a nova dispensação do Evangelho. Eles estavam retirando a confiança deles de Cristo e da sua obra salvadora e redentora, e voltando a colocar a confiança deles em formas rudimentares de religião, estavam voltando a colocar a confiança deles em observância de ritos, de dias e assim por diante. E, portanto, meus irmãos, não é de estranhar essa admoestação do apóstolo Paulo, no sentido de que eles parassem de não se enganar, como nossa tradução dá a ideia, como se estivesse dizendo necessariamente que eles estavam se enganando, embora essa provavelmente seja a interpretação mais provável, mas de serem enganados. Eles estavam sendo enganados. No original não temos uma voz média ou reflexiva no português, mas temos uma voz passiva. E eles estavam sendo, na realidade, enganados. Não é claro se o apóstolo Paulo está admoestando no sentido de eles pararem de se deixar enganar pelos legalistas que ali estavam na igreja, os judaizantes, semeando o erro, semeando a contenda e provocando toda a sorte de problema na igreja, ou se, como é mais provável e como indica a nossa tradução, já uma interpretação do texto original,
o apóstolo Paulo está admoestando a igreja, aqueles irmãos, a não se enganarem. Uma demonstração contra o auto-engano, contra o engano do nosso próprio coração, que insiste na ideia de que é possível esconder daquele que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos propósitos, as nossas intenções. Parem de se enganar. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: parem de pensar que vocês podem, ao se enganarem, enganar a Deus, porque de Deus não é possível esconder os propósitos mais íntimos do nosso coração. E quando o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo aqui, não vos enganeis, ele está exatamente admoestando a igreja: parem de se enganar, parem de agir como vocês estão agindo, seja no que diz respeito ao erro judaizante, que tivemos perigo de pessoas tenderem para o outro lado da libertinagem, de uma conduta moral condenável, no sentido de fazer mau uso da liberdade cristã que temos em Cristo, fazendo uso da liberdade para dar ocasião à carne, como ele havia demonstrado à igreja no capítulo 5, no versículo 13. E ele explica um pouco melhor essa advertência quando ele continua dizendo: não vos enganeis, ou parem de se deixar enganar, seja por outros, seja pelo próprio coração enganoso e desesperadamente corrupto de vocês. E diz mais: porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Não é possível desprezar a Deus. Nós não podemos acalentar a ideia de que nós possamos desafiar Deus, desprezar Deus e sairmos impunes, sem colher o fruto da nossa atitude desafiadora diante de Deus. Eu estou acrescentando essa tradução não apenas no sentido de zombaria e de escarnecimento, mas também no sentido de desprezo e de desafio, porque a palavra original aqui traduz um termo que literalmente indicaria o nariz empinado para outra pessoa. A atitude de empinar, como quem diz: e daí? Fiz e não vai ter nada, não vai acontecer nada comigo. Tenho feito e desprezo e desafio e zombo de Deus. Evidentemente que aqueles crentes da igreja da Galácia, eles não pensavam que estavam procedendo assim. Eles não estavam conscientemente pensando que estavam desprezando, zombando e desafiando o Todo-Poderoso. Mas na realidade era exatamente isso que eles estavam fazendo. Estavam sendo enganados com a ideia de que podiam viver de maneira indevida, imprópria, de acordo com a vontade de Deus, contrariando a vontade de Deus abertamente, e ainda assim saírem impunes como consequência daquilo que eles estavam fazendo. A palavra aqui utilizada, e que acabei de comentar com os irmãos, aparece apenas essa vez no Novo Testamento, não aparece mais nenhuma vez no Novo Testamento. A palavra aqui traduzida como de Deus não se zomba, o verbo zombar, não aparece em nenhuma outra oportunidade no Novo Testamento, mas aparece várias vezes no Antigo Testamento. E é interessante observar, meus irmãos, que nas várias vezes em que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela normalmente é utilizada, na maioria das vezes é utilizada com referência à zombaria das pessoas, de modo geral, do povo de Deus,
contra os mensageiros de Deus e os profetas de Deus no Antigo Testamento. O povo de Deus errava, o povo de Deus pecava, Deus graciosa e misericordiosamente enviava seus mensageiros, seus profetas, para admoestar o povo, ensinar o povo, mas o povo não obedecia aos profetas e ainda procedia como as igrejas da Galácia estavam procedendo, pensando que, se enganando ou se deixando enganar, pensando que podiam zombar do Deus dos profetas e dos mensageiros. Nós encontramos, por exemplo, uma ocorrência dessa palavra na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, no versículo 16. Ali, já durante o reinado do último rei de Israel, depois de Deus haver admoestado repetidas vezes, inúmeras vezes, o seu povo acerca do juízo que viria, quando não mais haveria remédio se eles não se arrependessem dos seus pecados. E Deus havia enviado vários profetas e vários mensageiros. Nós lemos aqui, vou ler também o versículo 25, o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, isto é, há tanto tempo atrás, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve mais remédio algum, porque então veio o juízo e Deus enviou os caldeus, e então passou ao fio da espada, e os caldeus passaram ao fio da espada os jovens, as donzelas, os velhos, os moços, e levou o povo cativo para a Babilônia. Encontramos essa palavra ainda, meus irmãos, em Jeremias, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 20, no versículo 7, aonde o profeta lamenta diante de Deus, exclamando assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou em opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrados nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E assim, meus irmãos, a palavra que encontramos aqui é frequentemente usada no Antigo Testamento exatamente no sentido que lança a luz acerca do que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Deus havia enviado seu mensageiro, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia anunciado a palavra e pregado a palavra e admoestado certamente o povo acerca das consequências e dos resultados que poderiam advir se o povo de Deus ali não permanecesse fiel aos oráculos de Deus. Mas eles não estavam dando ouvidos à palavra de Deus através dos seus profetas, dos seus apóstolos. E estavam se deixando enganar. E estavam assim
desprezando a palavra de Deus, desprezando os apóstolos, e quando faziam isso, na realidade, eles estavam zombando e desprezando o próprio Deus. Estavam acalentando no coração a ideia de que poderiam continuar no erro, na prática do erro e na prática do pecado, e saírem incólumes, como se Deus não fosse justo, como se ele pudesse ser enganado, como se pudesse ser desprezado e desafiado sem consequências graves e sérias para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, nesses 2 primeiros versículos, temos em primeiro lugar essa advertência de não vos enganeis, de Deus não se zomba, a Deus não se despreza, a Deus não se desafia. Mas o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, e de maneira muito viva, muito vívida, ele estabelece um princípio. Ele extrai um princípio, como o Senhor Jesus fazia tanto, da própria vida diária, do próprio cotidiano, um princípio da agricultura, muito familiar àqueles que viviam ali naquele contexto rural, para ilustrar uma verdade espiritual. Quando ele, na segunda parte do versículo 7, depois de admoestar, não vos enganeis, de Deus não se zomba, acrescentou, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo está utilizando-se de um ditado muito antigo. Há séculos antes do Senhor Jesus, nós encontramos na literatura grega vários ditados que dizem substancialmente a mesma coisa. E na literatura bíblica, nos livros bíblicos, em um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, o livro de Jó, provavelmente datado ainda do período patriarcal, ali nós encontramos no capítulo 4, praticamente esse mesmo ditado. E o apóstolo Paulo, portanto, usa um ditado muito antigo, uma máxima antiga, que expressa uma verdade absolutamente inquestionável, absoluta e indubitável. Ora, aquilo que semeia, se planta. Tão óbvio. É impossível semear trigo e colher manga. Não dá para semearmos abóbora e colhermos milho. É evidente. Ninguém questiona isso. Ninguém imagina que pode semear uma semente e dali vai nascer outra árvore e produzir um fruto diferente do que aquele que foi plantado. Isso seria um absurdo. Seria absolutamente impensável do ponto de vista natural e do ponto de vista da agricultura. Aquilo que se semeia, se colhe. Não podemos imaginar no nosso jardim, nós plantando um tipo de semente e o tempo passa, nós chegamos lá e vamos colher frutos ou cereais diferentes daquilo que foi plantado. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo estabelece como uma coisa absolutamente natural e aceita e indiscutível, só que ele traz esse princípio para a área espiritual. E meus irmãos e irmãs, por incrível que pareça, um princípio tão bem estabelecido, tão evidente, tão óbvio, tão contundente, tão claro, tão demonstrado empiricamente na vida diária daquele povo agrícola, e mesmo de qualquer um de nós, ninguém questiona isso. Infelizmente, quando nós saímos do âmbito da agricultura e chegamos para o âmbito espiritual, as pessoas se enganam com a ideia de que podem semear uma coisa e colher outra. De que podem semear o mal e colher o bem. De que podem semear para a carne e colher
fruto espiritual positivo, quando na realidade a semeadura que fizeram não os autoriza a esperar colherem frutos diferentes. Assim sendo, meus irmãos, aqui nós temos não apenas uma advertência e um princípio estabelecido, mas no versículo 8, o apóstolo Paulo aplica esse princípio da agricultura no âmbito espiritual, e ele explica exatamente o que é que ele quer dizer com a utilização desse princípio claro da agricultura no contexto da sua carta para os crentes da Galácia. Quando ele diz no verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo utiliza esse princípio estabelecido no final do versículo 17, tão claro, para ilustrar que o crente tem dois campos onde ele pode semear. Ele tem dois terrenos aonde ele pode plantar. Ou ele planta num, ou ele planta noutro. E, infalivelmente, ele colherá de acordo com aquilo que ele plantar. É claro que essas figuras nunca podem ser aplicadas ipsilíteres, ou seja, literalmente. Elas se aplicam de melhor maneira ou não em determinadas áreas. E aqui é como se o apóstolo Paulo misturasse a questão da semente em si com o solo. Mas o que ele quer ensinar é exatamente a mesma coisa. E é muito claro aqui no texto. Ele quer dizer que o que semeia para a carne, isto é, o que semeia no campo da sua própria natureza corrompida e pecaminosa, o que planta no campo, ou utilizando a semente da carne, da nossa própria natureza corrompida, colherá corrupção, colherá destruição, colherá... a ideia é essa, não tem palavra melhor, apodrecimento. E aqui ele utiliza uma ideia absurda. Quem que vai plantar alguma coisa para colher um fruto podre? Quem que quer plantar, semear um campo para colher ou cereais, ou frutos deteriorados, já estragados, podres? Mas é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo quer ressaltar. Ele quer exatamente chamar a atenção para o fato de que existe uma lei inexorável, infalível espiritual, e válida para os crentes também, no sentido de que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E que se nós plantarmos para a carne, isto é, se nós dermos vazão à nossa carne, se nós abastecermos a nossa natureza corrompida e pecaminosa, se nós adubarmos as nossas más intenções, os nossos maus propósitos, e podemos semear para a carne, irmãos, de maneira mais variada. Semeamos para a carne ou no campo carnal, por pensamentos, quando nós acolhemos na nossa mente pensamentos indignos de serem acolhidos por uma mente regenerada por Cristo. Semeamos na carne quando nós, por palavra, dizemos aquilo e da nossa boca sai aquilo que não edifica e que não constrói para os ouvintes. Quando nós, por ações, procedemos contrariando a vontade de Deus, e por omissões também deixando de fazer aquilo que agrada a Deus, e que Deus nos admoesta e nos exorta a agir e a fazer. Sempre que assim procedemos, não nos enganemos. Não pensemos que vamos zombar de Deus.
porque Ele conhece o nosso coração, e Ele que é justo, justíssimo, retribui a cada um segundo as suas obras, segundo a sua iniquidade. A doutrina da graça, da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não entra de maneira nenhuma em conflito com a verdade bíblica de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Porque essas duas coisas nunca estão em oposição. Aqueles que são salvos exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus e jamais por obra alguma andarão nas boas obras para as quais Deus de antemão preparou para nós andarmos nelas. Aqueles que de fato temem a Deus de coração, procuram sinceramente andar de acordo com a vontade de Deus. E aqueles que não temem a Deus, não procuram andar com gratidão no seu coração, de acordo com a vontade de Deus, para agradar ao Senhor. E portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo lança luz sobre esse fato de que se nós vivermos essa vida adubando a nossa natureza corrompida, pecaminosa, se nós vivermos essa vida praticando as obras da carne, que ele menciona aqui no versículo, a partir do verso 19 do capítulo 5, e que eu já tive a oportunidade de considerar com os irmãos, onde o apóstolo Paulo contrasta exatamente carne e espírito, quando ele menciona as obras da carne, dizendo, ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, ou seja, a imoralidade, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, nós não podemos acalentar a ideia de que nós vamos viver essa vida cotidianamente praticando estas coisas, costumeiramente praticando essas coisas, sem arrependimento no nosso coração. E assim, nos enganarmos, imaginando, e que poderemos, dessa forma, estar zombando de Deus, que diz que assim nós não devemos proceder, e levianamente, impensadamente, sem arrependimento, assim procedermos, e não colhermos os frutos podres advindos das obras da carne, desse campo maligno, dessa lavoura que produz frutos podres, frutos corrompidos, frutos depravados. O que semeia para o campo da carne colherá corrupção, colherá destruição, colherá frutos podres nesta vida e especialmente, é o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, na vida futura, na vida vindoura, no juízo, naquele grande dia quando o Senhor Jesus voltar. Se aqueles que insistem na prática costumeira e sem arrependimento nesses frutos, em semear para a carne, certamente não foram salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas mesmo aqueles que foram salvos pela graça e misericórdia de Deus, não podem imaginar que poderão praticar essas coisas sem arrependimento, sem colher frutos podres, deteriorados nessa vida, sem experimentarem tristeza, angústias, sofrimentos, dores, como consequência, especialmente a falta da alegria que o salmista experimentou quando pecou e suplicou a Deus que Deus restaurasse a ele a alegria da salvação. Esta, meus irmãos, é uma lei
tão firme quanto firme é a lei da agricultura. Quem semeia milho, colhe milho. Quem semeia trigo, colhe trigo. Quem semeia laranja, colhe laranja. Quem semeia para a sua natureza carnal, abastece a sua natureza carnal, aduba a sua natureza carnal, não tenha dúvida, produzirá frutos carnais na sua própria vida. Mas graças a Deus, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala de outro campo, de outra lavoura, aonde o crente deve plantar. E, inevitavelmente também, da mesma maneira, colherá os frutos em harmonia com a semente e o solo que ele plantar. E eu me refiro à semeadura para o campo do Espírito Santo, a semeadura no campo do Espírito. E Paulo diz que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito, isto é, da lavoura do Espírito, colherá a vida eterna. Assim como da lavoura da carne, colhe-se corrupção. Bem provavelmente, aqui o apóstolo Paulo apresenta um contraste entre essas duas colheitas. A vida eterna lança luz sobre o significado de corrupção. Em última instância, Paulo tem em mente a morte eterna, a corrupção eterna, que é da mesma duração que a vida eterna. Ambas são eternas no que diz respeito à quantidade, mas de natureza absolutamente diferente. Uma de decadência, de corrupção, de apodrecimento, aonde o homem perde o alvo para o qual ele foi criado, que é a glória de Deus, e para todos sempre, por toda a eternidade, experimentará a corrupção e a distância absoluta de qualquer manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Por um lado, isso é corrupção, aquela fornalha de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes, e aonde o homem ali se deteriora, se estraga, se apodrece, indefinidamente, eternamente, sem encontrar descanso ou alívio para o seu sofrimento. O contrário disso é a vida eterna, e que deve ser entendida não apenas em termos quantitativos, no sentido de uma vida longa, mas também em termos qualitativos, uma vida absolutamente diferente, que nós já começamos a experimentar aqui, a partir da nossa salvação, da nossa regeneração, mas que só será consumada quando nós desfrutarmos dela na eternidade, na presença física do nosso Salvador, Deus habitando conosco, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem provações, nem privações, nem sofrimento, nem pecado de qualquer espécie ou de qualquer natureza. São dois campos, meus irmãos. Essa admoestação do apóstolo Paulo é no sentido de não nos deixarmos enganar, de pararmos de nos deixar enganar. Seja pelos inimigos da nossa alma, seja pelo nosso próprio coração enganoso e corrupto, e acalentarmos a ideia de que nós poderemos enganar a Deus e poderemos viver essa vida aqui de maneira irrefletida e desconsiderada, semeando no campo da carne e colhendo bênçãos espirituais para a nossa vida. Se nós semearmos para a carne, se nós estivermos cultivando a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as invejas, as bebedices, as glutonarias, mesmo crentes, nós vamos colher frutos amargos, decorrentes desse plantio. É verdade que não perderemos a salvação,
porque pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor Jesus já carregou sobre si as consequências do nosso plantio, esses frutos podres, ele expiou quando derramou o seu sangue precioso por nós na cruz do Calvário. Ele colheu esses frutos podres e ele pagou a consequência dessa semeadura da carne, que são os nossos pecados e tudo aquilo que o pecado acarreta e que estava acarretando ali na igreja, nas igrejas da Galácia. No entanto, se com a misericórdia e graça de Deus nós semearmos para o Espírito, se nós plantarmos no campo do Espírito, se nós voltarmos o nosso coração para Deus, se nós refletirmos nas coisas do alto, não nos concentrando tanto aqui nas coisas que são aqui da terra, e especialmente à luz do que o próprio apóstolo Paulo ensinou acerca do contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Vivemos essa vida com a graça de Deus, adubando-a e exercitando-a em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós colheremos frutos espirituais dignos desse plantio, digno dessa lavoura, digno dessa semeadura. Há uma passagem em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 20, que lança luz sobre o que o apóstolo Paulo diz aqui. Lá ele diz: porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor. Irmãos, eu quero concluir essa breve exposição desses 2 versículos, dessas 2 lavouras, dessas semeaduras e colheitas, a que o apóstolo Paulo faz referência aqui, nessa sua admoestação, extraindo daqui algumas lições para nós. A primeira, de respeito ao fato que já adiantei, que mesmo os crentes podem se tornar culpados de zombar de Deus. Todas as vezes que nós insistimos no pecado e não nos arrependemos por palavras, pensamentos, obras e omissões, e julgamos que de uma maneira ou de outra, porque somos povo eleito, ou de uma maneira ou de outra, porque nós somos membros de uma igreja e somos crentes, e nós estamos então imunes de experimentar as consequências disso, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos, de maneira insensata, agindo como se não conhecêssemos essa lei óbvia e evidente de que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Portanto, fica aqui, meus irmãos, uma advertência e uma demonstração para nós. Paulo está escrevendo aos crentes da Galácia, e admoestando-os e advertindo, no sentido de que se eles insistissem nessa semeadura maligna, eles estariam se enganando a si próprios, estariam zombando de Deus e colheriam corrupção, frutos podres, como consequência dessa semeadura maligna. A segunda lição para a qual quero chamar a atenção dos irmãos, no sentido de que mesmo os crentes, eles podem colher os frutos podres da carne. Mesmo nós podemos colher frutos podres da carne. Podemos experimentar angústias, podemos experimentar sofrimentos, podemos experimentar tribulações, podemos experimentar
tristezas, falta de alegria, depressão e várias outras consequências destruidoras que esse campo maligno produz. Se os irmãos têm alguma dúvida acerca disso, pensem um pouquinho e leiam um pouco acerca das consequências que vieram sobre a vida de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, por causa do seu pecado. Os frutos que ele colheu como consequência da semeadura maligna, do adultério e do assassinato. Certamente ele não perdeu a sua salvação. Evidentemente, a obra salvadora e redentora de Cristo não foi vã para com ele, mas colheu os frutos ruins, podres, decadentes, corrompidos do seu pecado, da sua semeadura na carne. Mas aqui temos também uma lição positiva. Devemos, com a graça e com a misericórdia de Deus, investir em outra lavoura. Não a lavoura da carne, que produz frutos podres, mas a lavoura do Espírito, que produz vida eterna, que produz nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Ao invés de investirmos tanto em gratificar a nossa própria natureza carnal e pecaminosa, revigorando-a, fortalecendo-a, regando-a, adubando-a, nós somos aqui admoestados, exortados a fazer isso com relação aos frutos do Espírito. Adubando e regando o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e colheremos uma colheita farta. Ceifaremos uma colheita abundante, tanto nessa vida, quando experimentaremos muito mais da alegria da salvação e das bênçãos que Deus pode nos dar, como pela misericórdia e graça de Deus, no porvir, na vida eterna, quando colheremos plenamente todo o fruto, toda a colheita, que com a misericórdia e graça de Deus, eu insisto, nós semearmos e plantarmos no decurso da nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e sejamos absolutamente desencorajados a insistirmos na ideia de que de alguma maneira podemos enganar a Deus e continuar na prática do erro, do engano, do pecado, pensamento, palavras e obras, sem colhermos fruto nenhum negativo disso, porque ela não é bíblica. Essa lei é tão absoluta quanto absoluta é a lei utilizada por Paulo na agricultura. O fruto que nós plantarmos, nós semearemos. E Deus nos dê a graça de investirmos com dedicação, com fidelidade, com insistência, como um bom agricultor procede, quando planta com cuidado, quando aduba, quando observa, quando tira a erva daninha, quando rega, molha a planta, para que ela então possa crescer no Espírito e produzir esses frutos abençoados para a nossa vida, aqui e especialmente quando o Senhor Jesus voltar em glória.